As lentes de contato se tornam cada vez mais populares e com preços mais acessíveis. Mas com isso muita gente passou a achar que não existe problema em usá-las mesmo sem a receita médica. Luciana abusou das lentes de contato sem receita médica. Resultado, as complicações do olho só foram resolvidas depois de uma cirurgia. Meu grau acabou até aumentando, eu tive um problema na córnea, que talvez se eu tivesse tratado da maneira correta não teria ocasionado isso, né? Elas podem ser compradas até pela internet, onde os anúncios apelam para a vaidade, mas sem a devida recomendação médica, podem causar cegueira. É um médico que vai dizer se você pode ou não usar a lente de contato. A partir de agora, é a exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Lentes de contato só com prescrição médica e o produto deve vir acompanhado de bula, como ocorre com os remédios, com todas as orientações e cuidados necessários. Para a professora Vera, as lentes de contato com acompanhamento médico só trouxeram benefícios. A praticidade, o aspecto vaidoso, né? Nós como mulheres, então nos preocupamos, né? Então é fantástico. Vitor, de apenas 15 anos, enxerga melhor com lente de contato depois de uma cirurgia. E ele sabe que tem a hora certa de usar. Pode prejudicar o olho ainda mais, né? Vindo de uma cirurgia dessa é complicado. Tem que cuidar bem, higienizar certinho. Para os médicos, a medida adotada pela Anvisa protege a saúde da população. Isso é em benefício à população. Não só o que vem escrito, mas também toda essa orientação que nós, como sociedade médica, oftalmológica, prestamos à população para que se usufrua da qualidade do bom uso da lente de contato. E aqui no estúdio, nosso entrevistado é o diretor clínico do Hospital de Olhos do Paraná, doutor Hamilton Moreira. Bom dia, doutor. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. Colocar algo dentro dos olhos, mesmo que seja uma lente de contato, eu acho que é a pior agressão que se pode fazer ao órgão, né? Sem dúvida. Nós devemos respeitar as regras de segurança sempre. Como andar de avião é muito seguro, mas devemos ter as regras de segurança. Você pode ter até 20 casos de úlcera de córnea de infecções em cada 10 mil usuários. E esse número pode crescer se a população não se informar adequadamente. Nós devemos, então, vigiar com a Anvisa e nossos órgãos governamentais, mas também devemos informar a população. Usar lentes de contato é seguro, mas devemos respeitar um exame médico bem feito, verificando se não existe olho seco, verificando se não existe uma conjuntivite subjacente, para que possa viver a vida inteira muito bem com a sua visão adequada. Quando você compra, por exemplo, a lente pela internet ou vai só numa farmácia sem a prescrição médica, qual é o risco que você corre? Que tipo de doença, além dessa que o senhor falou, que é a úlcera córnea, né? O mais importante, o mais grave é a úlcera corneana, a infecção. Mas você pode ter dor de cabeça com um grau que não é adequado, você pode ter um olho vermelho crônico, conjuntivite, e, portanto, aquelas lentes que os adolescentes gostam para trocar a cor dos olhos representam um perigo ainda maior, porque frequentemente são adquiridas sem a consulta adequada. Acho que informar é o mais importante nesse momento. E lembrando, né, Soler, que a lente é muito prática, tudo, mas exige higiene muito correta, não é? Sem dúvida. O exame médico, verificando se não existe olho seco, verificando se as pálpebras estão adequadas, se a pessoa pisca adequadamente. Por incrível que pareça, a pessoa na frente do computador pisca pouco hoje em dia. Então é outro fator importante a ser observado, e no momento da consulta médica, tudo isso pode ser explicado para o paciente adequadamente, e aí o uso das lentes de contato passa a ser bastante seguro. A gente viu na reportagem, doutor, que a vaidade acaba levando a pessoa a tomar essa atitude, digamos assim, irresponsável com o próprio corpo. Mas isso não se refere só às lentes de contato. Um óculos de sol também, que é escolhido só com o formato, enfim, a moda, pode não ser o mais adequado para a pessoa, né? Então, nós estamos falando justamente de problemas que as pessoas, às vezes, pelo preço, vão pagar, às vezes, até muito mais caro depois. Adquirir óculos de sol num lugar que não tenhamos certeza que está bloqueando o ultravioleta, nós estamos prejudicando a nossa saúde. Porque é normal a pupila fechar no sol.
Quando usamos óculos protegendo o sol, a pupila dilata. Se não existe o filtro do ultravioleta, nós estamos prejudicando, permitindo que entre mais ultravioleta em nossos olhos do que normalmente seria sem o uso dos óculos. Então, assim como a nossa pele, a gente também precisa proteger os olhos dos raios ultravioletas. Sem dúvida. O ultravioleta pode causar problemas graves dentro do olho, como, por exemplo, degeneração macular. É uma doença no fundo do olho, que nós temos a partir aí dos 70 anos de idade, mas que é o acúmulo do bombardeio do ultravioleta durante todos os anos. Quer dizer, aí é um problema que a pessoa tem que ficar atenta, ainda mais nessa época em que a gente está prestes a entrar no verão, né? Exatamente. Os óculos para proteção do sol, os óculos escuros, eles inclusive eles podem ser mais adequados se forem âmbar, se forem aqueles alaranjados, meio amarronzados, do que os escuros, esverdeados ou cinzas. Existem alguns casos que são melhor adequadamente adaptados com óculos para o lado vermelho, para o lado marrom, do que para o lado cinza. Além disso, o mais importante, sem dúvida, é o filtro ultravioleta, quando a pessoa adquire num lugar adequado, ou seja, ele precisa realmente adquirir esses óculos em lugar confiável. A pessoa que tem olhos mais claros, ela tem mais, fica mais exposta a esse tipo de situação? Ou isso é mentira? Sim. Não, existe sim. O sol atrapalha um pouco mais, incomoda um pouco mais, traz mais desconforto para as pessoas que têm a íris mais clara e a pele mais clara, porque tem menos pigmento dentro do olho. Mas em relação a doenças, por exemplo, no caso dos raios ultravioletas? Nesse caso não. Nesse caso não. Mas nós temos, por exemplo, a pessoa que tem astigmatismo e que percebe maior problemas no sol. Então ele acaba usando às vezes óculos simplesmente para proteção do ultravioleta, da claridade, e esquece que tem um outro problema como o astigmatismo que pode ser corrigido se tiver adequadamente uma instrução médica. Como é que a pessoa pode ter certeza, doutor, de que ela comprou o óculos adequado? Depois de fazer a compra, levar ao médico para fazer um teste, coisa assim? Geralmente é feito esse ciclo, ou seja, o paciente tem a sua prescrição no médico, é aviada a receita na casa óptica comercial e ele volta geralmente ao médico para verificar se está tudo em ordem. Isso é o ciclo normal que há muitos anos funciona muito bem no Brasil. Isso se aplica também ao óculos de sol, ou não? Isso normalmente se aplica se a pessoa verificou que não existem outros problemas. Mas aí, geralmente, ele vai a uma casa óptica, adquire seus óculos de sol sem grau nenhum. Desde que ele verificou que não existe, por exemplo, o astigmatismo, que é uma causa frequente de fotofobia, de intolerância ao sol, e que a pessoa, às vezes, de forma inadequada, começa a usar óculos simplesmente para proteção do sol e que não corrige o seu defeito básico. Doutora Milton, outro hábito muito comum que a gente tem, principalmente quando o ar está muito seco, é ficar coçando os olhos a todo momento. Isso pode ser prejudicial? Isso pode ser muito prejudicial, especialmente se forem crianças. As crianças que têm o hábito de esfregar os olhos, pode ser uma alergia crônica, mas também pode desenvolver uma doença relativamente grave, que é o ceratocone. Já foi abordado nesse jornal, inclusive. O ceratocone é uma doença que pode levar até ao transplante de córnea e está muito associada ao hábito de esfregar os olhos. Interessante, crianças pode ter mais problema, é isso? A criança que... É porque está numa fase ainda de formação e a córnea é mais elástica, então quando faz aquele esforço de esfregar os olhos, a córnea pode então se tornar bicuda progressivamente e causar grandes transtornos de visão. Então, nesses casos é bom fazer uma compressa fria ou até mesmo usar colírios, indicado pelos médicos, mas evitar de forma muito forte o hábito de esfregar os olhos. Ok, a gente agradece a sua presença, doutora Milton, muito obrigado, um bom dia. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Bom dia.